Fala nação, segundou e segundou daquele jeito que a gente gosta, ainda repercutindo uma vitória, né, do nosso Cruzeirão. Nesse clássico contra a equipe do Atlético Mineiro, primeiro na Arena MRV. E a vitória foi do Cruzeirão, hein? Atleticano maluco com o resultado do Cruzeiro e muito bom, né? A gente comemorar uma vitória do jeito que foi, principalmente depois de todas as atitudes que teve aí a diretoria do Atlético. E os caras são até burros, né? Porque se a gente parar pra pensar que isso estava repercutindo ali 1, 2 horas antes do jogo, com certeza isso chegou no vestiário, serve de motivação para jogador, enfim. São até, como é que a gente pode dizer, infantis ali, né? Em pensar que isso não vai repercutir dentro do jogo, que não vai repercutir ali nos jogadores, que com certeza se entregaram muito nessa partida em busca da vitória, também para dar um motivo para o torcedor comemorar ali no dia de ontem, né? Então, assim, muito feliz essa vitória e aí muito triste a atitude do Atlético. Depois vai em rede social ainda falar de cadeira quebrada. Meu amigo, o Cruzeiro é visitante, a cadeira que tá quebrada, infelizmente isso é até algo comum no futebol, sempre tem. Recentemente o Atlético Paranaense reclamou de cadeira quebrada no estádio deles. O Cruzeiro e o Mineirão já foram responsabilizados por 600 mil de prejuízo no Mineirão por conta de cadeiras quebradas, enfim. Isso acontece sempre, é errado, mas o time visitante vai ter que arcar, é só ir lá cobrar do Ronaldo, o Ronaldo paga, mas a atitude de vocês foi tão bizarra que vocês mesmos, né, através do CEO aí, se manifestaram ali, acho que foi em entrevista a Itatiaia ou Globo Esporte, não me recordo, e aí realmente assumiram que foi um erro retirar a porta de banheiro, enfim, atitude medonha do Clube Atlético Mineiro no dia de ontem. E aí, agora sofram com isso o resto da vida, porque a primeira vitória em clássico dentro da Arena MRV é do Cruzeiro e isso vocês não vão poder apagar jamais. E vamos falar de Cruzeiro, que é o que importa, né? O Cruzeiro venceu, chegou a 34 pontos, hoje com a cabeça um pouco mais fria, né? Ontem, depois do jogo, ainda bem quente, né? Os ânimos, e a gente analisou pouco. Mas a tabela de classificação ficou muito boa pro Cruzeiro, como vocês estão vendo, né? O Cruzeiro com 34 pontos. Boa sim, galera. A gente está comparando em relação aos últimos jogos, que estava muito preocupante, né? Ontem a gente teve aí a sorte de contar com uma derrota de Vasco e Santos. E o Santos, meu amigo, tomou 7 do Internacional e tomar 7-1 em um jogo de Campeonato Brasileiro, estando na zona de rebaixamento, isso aí ferra a confiança de qualquer equipe. Óbvio que pode ir no próximo jogo, principalmente contra o Corinthians, né, eles vencerem, isso pode acontecer, mas a tendência é que a confiança fique bem abalado. E aí a equipe do Vasco, uma vitória até normal, né, perder de 1-0 para o Flamengo num clássico não é nada anormal. O Vasco também segue nessa luta aí, assim como o Santos, e o Cruzeiro abriu 4 pontos novamente. Abaixo do Cruzeiro tem Corinthians com 33, Goiás com 31, e aí vem os times que estão na zona de rebaixamento, Vasco e Santos com 30 pontos. E aí na sequência Coritiba e América, esses dois praticamente rebaixados, né? Muito difícil as chances dele. Na quarta-feira, a tendência é Mineirão lotado, mais de 20 mil ingressos vendidos, dependendo da hora que você estiver assistindo o vídeo, pode ter até aumentado essa parcial, então se liga no diarioceleste.com.br para você ficar sempre atualizado em tempo real. E aí, o Cruzeiro com 34 pontos enfrentando o Bahia, que também tem 34, mas tem uma vitória a mais. Se vencer, tem a possibilidade de ultrapassar Internacional e Bahia, mas aí vai depender, obviamente, do resultado do Internacional, que joga em casa contra a equipe do Coritiba. Ainda ali, a gente tem acima o Cuiabá com 37 pontos, mas o Cruzeiro não consegue ultrapassar o Cuiabá mesmo se eles perderem, né? Porque o Cruzeiro tem vitórias a menos que a equipe do Cuiabá. Mas esse resultado muito importante para a sequência do Brasileirão, porque aí se o Cruzeiro vence o Bahia, né? Vamos supor que o Cruzeiro consiga vencer a sua primeira partida jogando no Mineirão nesse ano, vai ser algo fantástico, que aí chegaria a 37 pontos, né? E aí as chances de rebaixamento diminuem muito, porque aí o Cruzeiro precisa pontuar pouco nos últimos jogos, né? O Cruzeiro ainda enfrenta o Vasco, o Cruzeiro terá confrontos direto nessa luta contra o rebaixamento, e um deles é nesta quarta-feira contra o Bahia. E o técnico do Bahia, Rogério Ceni, né? Inclusive citou isso na entrevista coletiva, que esse jogo vai ser mesmo ali uma final, na visão deles, e também, acredito eu, na visão dos jogadores do Cruzeiro, porque tem que ser assim, porque é um adversário direto nessa briga contra o rebaixamento, até para o Cruzeiro se manter longe do Z4. E, como a gente disse, Santos tem um clássico contra o Corinthians. Se perder o Santos, talvez seja a oportunidade do Cruzeiro já abrir 7 pontos de vantagem
O Vasco, não vi com quem que o Vasco joga, mas é com o Goiás fora de casa. Então também, quem sabe aí o Goiás um empate, né? E aí o Vasco também já fica mais distante da equipe do Cruzeiro se a gente conseguir vencer. Jogo na quarta-feira, às 4 da tarde. Essa segunda-feira foi pouco movimentada, porque obviamente os jogadores titulares fizeram ali um descanso. A gente ainda não sabe a situação do Kaique, que deixou o jogo ali com desgaste físico. A gente não sabe se foi lesão. Vamos ver as atualizações nos próximos dias. Torcer para o Rafael Papagaio ter mais condições, ter condições físicas melhores, aliás, né, corrigindo aqui, para poder atuar mais minutos, porque entrou muito bem no clássico, fez uma boa atuação. Assim como o Matheus Pereira já conseguiu jogar melhor também. Torcer para esses jogadores seguirem evoluindo, para o Cruzeiro conseguir fazer aí bons jogos. E torcer também para a defesa se acertar, porque vem gerando preocupações no torcedor cruzeirense. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. A gente comemorando muito essa vitória ainda. Os atleticanos malucos, né? Vários memes rodando aí. E os caras estão doidos, com certeza. Pedindo demissão de Filipão, pedindo demissão de diretor, enfim. O Cruzeiro não tem nada a ver com isso, né? Se você gostou do vídeo, já sabe, curte o vídeo, se inscreva, comenta e siga acompanhando aqui o Diário Celeste, que a gente traz conteúdos sobre o Cruzeiro sempre, especialmente para vocês. Então se inscreva aí, siga acompanhando e até a próxima.